Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, direto de Brasília, no canal do YouTube da Gazeta do Povo, para mais uma edição do Assunto Capital, programa semanal da Gazeta do Povo, ao vivo, em que a gente aborda os assuntos mais quentes da semana e no meio da semana, toda quarta-feira. Essa semana, como você sabe, Brasília está de recesso, muita gente, os políticos, as autoridades, muita gente fora, em seus estados, ou até em outros países, como a gente está vendo, mas aqui em Brasília tem gente muito interessada e trabalhando muito numa situação dramática. E é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, como está na descrição desse vídeo. A situação dos presos de 8 de janeiro. Existem pouco mais de 200 pessoas que ainda estão detidas e a situação delas é o que a gente vai conversar hoje com uma das advogadas que trabalha na defesa dessas pessoas, que é a Carolina Siebra. Ela é representante de todos os advogados voluntários que estão prestando esse auxílio. Para entrevistar ela, eu conto com a ajuda do Silvio Ribas, meu colega jornalista aqui em Brasília, que está muito atento à CPMI do 8 de janeiro. E a gente conversa também com a Tainá Rebouças, que é também advogada e é familiar. Ela é irmã de uma das pessoas presas, de um rapaz que foi preso no dia 9 de janeiro, dia seguinte ao ato de invasão e depredação da sede dos poderes. A gente quer contar um pouco, ouvir as histórias do que está acontecendo, o que aconteceu naquele dia e quem são essas pessoas. Você, no noticiário da Gazeta do Povo, tem acompanhado como é que os processos têm se desdobrado, né? Vários deles, a maioria deles já foi denunciada, estão se tornando réus e o processo agora está em julgamento, em instrução, para um julgamento final que vai acontecer no próprio Supremo Tribunal. A gente vai conversar sobre isso com a Carolina e com a Tainá também, que está aqui na companhia do Silvio Ribas. Antes de começar o programa, eu quero só fazer um anúncio aqui para você, nosso espectador da Gazeta do Povo. A Gazeta do Povo está com vários lançamentos. Um deles é o livro do Guilherme Fiuza, que está de volta a casa. O livro chama Revolução S.A. É um livro de ficção sobre uma jovem que, depois de trabalhar em uma ONG, acaba percebendo a hipocrisia do ativismo. Bem, para você ter acesso a esse audiobook, é um livro em áudio, você assina a Gazeta do Povo por apenas R$ 5,90 por mês, nos 3 primeiros meses. E, além disso, claro, você tem acesso às colunas do Alexandre Garcia, do Lacombe, do Pousonoff e mais de 40 colunistas. A gente inicia, então, esse programa. Eu dou boa noite aqui ao Silvio. Tudo bem, Silvio? Boa noite. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Muito Obrigado, bem. Renato. Tudo bem, Carolina? Tudo bom. Eu que agradeço o convite. É uma pauta muito importante para a gente e esse espaço também é muito importante para a gente. Tudo bem, Tainá? Boa noite. Agradeço também o espaço. Como a Carolina falou, é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui, que as pessoas possam acompanhar um pouquinho mais aí o que está acontecendo. Tá certo. Primeiro, Carolina e Tainá, como é que vocês se envolveram nessa questão do 8 de janeiro? Onde vocês estavam no dia 8 de janeiro e como é que vocês conheceram as pessoas que estavam na manifestação, no QG do Exército aqui, e como é que se iniciou esse trabalho seu, Carolina? Então, dia 8 de janeiro eu estava visitando um museu, que é aqui até, inclusive, aqui no Eixo Monumental, que é o SESI Lab, né? Quando eu recebi uma ligação de uma colega jornalista de Fortaleza, perguntando onde era que eu estava, que estava tendo invasão no Congresso. Aí eu disse, olha, eu estou aqui perto, mas eu não estou vendo nada disso, estou aqui passeando e daqui a pouco eu te mando alguma informação. E ali da onde eu estava não dava para ver muito bem, né? A distância boa, né? E aí eu fui para casa tranquila, certa de que era apenas aquelas subidas que normalmente a gente já acompanhava em outras manifestações, que as pessoas subiam ali no Congresso e ficavam ali manifestando. Mas quando eu cheguei em casa, que eu comecei a acompanhar pela televisão, eu vi que não era só aquilo.
algo que me trouxe espanto, porque não era o que a gente costumava ver nas manifestações todas que tiveram ao longo dos 4 anos de governo e antes desses 4 anos. A gente acompanhava ali, antes dos 4 anos, algumas faixas, digamos, que algumas pessoas únicas levavam uma faixa de intervenção militar, que era uma coisa que era sempre comum, existia alguém com aquela faixa, mas não era uma coisa, um grito unânime das pessoas, como não foi também agora, dia 8. E aí, no outro dia, eu recebi uma mensagem de uma amiga de Fortaleza, eu sou de Fortaleza, e aí essa amiga me dizia que a irmã da melhor amiga estava sumida, tinha vindo para a manifestação e não respondia à família desde o domingo de manhã. E aí eu peguei e disse, olha, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou correr, vou cair em campo, né, como a gente diz, para procurar ela. E aí comecei aquela caminhada, né? Eu fui, o primeiro ponto que eu fui é o presídio da Colmeia, né? E ali não constava ela como detida. Já tinham chegado algumas pessoas e ela não estava no meio. E aí eu fiquei esperando uma resposta. Quando foi no final do dia, chegou um ônibus e ela estava dentro do ônibus. Isso, assim, a gente conta com a ajuda dos profissionais, a gente precisa pontuar isso também. Os profissionais policiais penais do DF foram muito diligentes, foram muito empáticos naquele momento que a gente estava em sofrimento, sem saber notícias. Eles estavam ali sempre querendo ajudar de alguma maneira. E aí eu mostrei a foto para uma policial que iria receber essas meninas no ônibus. E através dessa foto ela conseguiu reconhecer a minha assistida ali. Mas ela não estava no sistema. E aí, nos próximos dias, nos dias posteriores, o problema era tentar conversar com ela, como é um direito do advogado, ter acesso à sua assistida ali. E eu não conseguia, porque a gente chegava ali na frente da Colmeia, eu costumo dizer que era como se fosse um cenário de um grande desastre. Tinha aquele toldo onde as pessoas se abrigavam, todas com uma cara de muito desespero. A gente não tinha notícias concretas do que estava acontecendo, e de hora em hora saía uma lista com o nome, atualizada com o nome das pessoas que estavam ali, que conforme eles iam recebendo, eles iam atualizando a lista. E aí eu pedi para um policial que estava na porta para ele colher a minha assinatura na procuração. Isso eu informei a família me passou os dados dela, eu fiz a procuração, e esse policial que me ajudou, não me recordo nem o nome dele, foi lá dentro, pegou a assinatura dela, e dali eu fui comprar roupa, material de higiene e etc. Porque nem isso elas tinham. No caso dessa minha assistida, ela foi detida no dia 8, às 6 horas da noite, e ela ficou 20 horas sentada no estacionamento esperando para ser encaminhada. Qual que é a idade dela? Ela tem 35 anos. Uhum. E recém-completo. quando você se deparou com essa situação, e eu pergunto também a Tainá, qual que era o estado emocional dessas pessoas? Elas estavam assustadas, elas estavam entendendo o que estava acontecendo, elas presenciaram ou participaram, conhecem pessoas que participaram da invasão, da depredação. Como é que elas estavam se sentindo, e havia informação sobre por qual motivo elas estavam sendo levadas presas, por ordem de quem? Então, o que você me diria, Carolina? Ao primeiro momento, eles estavam espantados, sem saber a dimensão do que era que estava acontecendo. Exato. Essa ampla maioria, que hoje ainda se encontra detida nos presídios, não tem também essa noção. Eles têm a noção do porquê que estão respondendo e etc. Mas, tipo assim, eles sabem que nada fizeram, entendeu? No início, até, eles estavam apavorados. Eles acharam assim... Falaram que era para a gente ir embora, a gente entrou aqui, o que está acontecendo? Eu não fiz nada. Doutor, olha minhas coisas não tem nada, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Então, assim, eles estavam bem assustados, bem apavorados, e ninguém dizia o porquê que eles estavam lá, por que eles estavam respondendo, eles não tinham notícia de absolutamente nada do lado de fora. Foi uma visão de filme.
Ela ficou muito na colmeia no começo e eu fiquei muito na Papuda. Quando eu cheguei na Papuda, tinha muitos advogados na porta, assim, muitos. Tava um encontro de pessoas, de advogados, que todo mundo que estudou junto, professores, todo mundo junto ali. E gente de todos os E estados. de todos os estados, e a gente não sabia muito bem nem o que fazer ali dentro, a gente só sabia que as pessoas estavam sendo encaminhadas para lá. E quando foram chegando os ônibus, e foram chegando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ônibus com homens. A grande maioria são homens, né? E eles chegavam com a roupa que eles estavam no dia 8. Eles estavam desesperados, assim, com o rosto desesperado, mas olhando para a gente ali fora, eles tinham uma pontinha de esperança. Tinha gente que estava com a bandeira do Brasil, estava assim, luta pela gente, a gente não fez nada, a gente não fez nada. Foi bem assustador, mas eles não tinham noção ali no começo. Hoje eles têm, mas no começo eles absolutamente não sabiam de nada. Assim, só para complementar o que a Tainá falou, o que acontece? O que a grande maioria repete: eu não fiz nada, eu não fiz nada. E eu, enquanto advogada, tinha muita fé de pegar as imagens e conseguir provar. Eu disse, gente, isso daqui é fácil. É óbvio que quando chegar numa audiência de custódia, a gente vai pegar as imagens e vai ver o que foi que aconteceu. Acho que era que todo mundo acreditava, né? Todo mundo acreditava que nisso. E logo em seguida a gente recebeu o primeiro baque, que foi o sigilo de todas as imagens. Que permanecem em sigilo, eu acredito, né? Algumas foram divulgadas publicamente, de cenas mais amplas, mas existe muita coisa que ainda está oculta para as próprias defesas usarem, imagino. Sim, Renan. E o que é que acontece? O devido processo legal, o processo acusatório penal, ele prevê que o acusador, que no caso o acusador em uma ação penal pública é a Procuradoria-Geral da República, nesse caso específico, porque foi um crime considerado um crime federal, né, um suposto crime federal. O acusador ali é o Procurador-Geral da República e seus representantes da Procuradoria. Então, quando ele vai acusar, ele tem que trazer a prova do que ele está acusando. E não foi isso que a gente viu. Não tivemos provas, não tivemos acesso a provas. Tudo que estava ali colocado naquele processo era genérico. Até hoje a gente encontra tudo genérico. Para você ter uma ideia, as denúncias, a gente passando em similares, né, naqueles programas antiplágio, né, que chama, a gente encontra 97% de semelhança. E aí a gente viu algumas pessoas afirmando que poderia ser genérico porque eram crimes multitudinários, né? Eles utilizam essa palavra. E aí eu trago para o pessoal que está em casa, para eles entenderem o que é um crime multitudinário. É aquele crime de multidão que a gente costuma ver em estádio, por exemplo, onde uma torcida briga com outra torcida e ali você não sabe quem foi que iniciou, quem foi que deu o primeiro murro, quem foi que deu a primeira pesada e etc. Sendo que, nesse caso específico, quando a gente traz ali para a Praça dos Três Poderes e quando a gente olha para as primeiras imagens que a gente consegue ter acesso no YouTube, tem algumas coisas, a gente vê aquela primeira linha da PM, que é aqui perto da rodoviária, ali um pouco mais embaixo, onde eles conseguem furar aquele bloqueio, né? Na verdade, a polícia termina abrindo com aquela multidão que vem nesse eixo monumental. Também. E a gente vê vários manifestantes de verde e amarelo correndo desesperadamente num gramado, assim, verde. Essas são as imagens que, se você buscar hoje no YouTube, você consegue enxergar. E aí, quando a gente pega outras imagens, aquelas perto do Congresso, a gente vê também a mesma coisa. Eles furam aquele bloqueio ali da polícia que não resiste, abre para eles, e eles vão, uma parte para o Congresso e outra parte continua caminhando. Muitos deles, por não serem daqui, não sabem nem onde é que fica o Planalto, não sabem o que é o STF. Então, eu não posso utilizar um crime multitudinário nesse sentido, porque não tinha um foco.
tinha um recinto, né? Assim. Não tinha. A ideia de um não era a mesma ideia de outro. E até hoje não é. Um queria uma coisa, o outro queria outra coisa. Não, normalmente, isso é histórico e a gente pode pegar em todas as manifestações. Normalmente, manifestações que não são de associação ou de sindicatos e etc., que são manifestações das pessoas, elas têm várias pautas. Cada pessoa vai ali por um motivo. Aí eu tô aqui pelos 20 centavos, como teve em 2013. Cada um vai por um motivo. É pelo preço do gás, que a dona Maria está lá reivindicando. Então, era da mesma forma entendeu? Um reivindicava porque achava que naquele momento ele já tinha que fazer uma oposição ao atual governo. A outra queria mais transparência. Então, cada um tinha o seu motivo. Então, não dá para botar na mesma casa. É estranho, assim, que você pode até imaginar, tem que compreender a excepcionalidade do evento, né? Tipo assim, porque a Praça dos Três Poderes já foi palco de outras manifestações, até inclusive violentas, inclusive até com invasões de prédios públicos. Sim. Mas ali, pela quantidade de gente e pelo momento tenso que o país está vivendo, digamos que você até compreenderia algum excesso naqueles, talvez em 48 horas. Mas nós estamos falando já de 6 meses, né? E você está me falando aqui que essa abordagem genérica, né, para muitas pessoas continua. Então, Essa assim, abordagem foi assustadora quando a gente pegou decisões de pessoas no masculino, sendo que estavam sendo tratadas como feminino, desse famoso copia e cola que a gente viu que era um plágio de 90, simplesmente de todas, praticamente todo mundo que foi preso ali, pelo menos aqui em Brasília, a gente conseguiu identificar que todas as decisões eram iguais. A gente não conseguiu ver uma diferenciação, a diferença era o nome e o endereço de cada uma dessas Ainda pessoas. digo mais, teve alguma diferença que deu nesse antiplágio, que dá 97%, de questão de acento na palavra. Exatamente. A palavra não tinha acento em uma e na outra tinha. Agora, vocês estão contando que processualmente está tudo padronizado, a gente mostrou isso, são denúncias genéricas, e o que muda é apenas a identificação, o nome, o CPF, o endereço da pessoa e alguma descrição de onde ela estava, eventualmente, se ela foi presa na Praça dos Três Poderes, existe lá. Foi preso em flagrante dentro do Supremo Tribunal, dentro do Congresso, dentro do Palácio, e muito raramente uma descrição de algum objeto que eventualmente estava portando. Mas eu trouxe aqui a Carolina e a Tainá também para ouvir um pouco das histórias. Vocês estão acompanhando já há 7 meses essas pessoas, e a Tainá, por exemplo, além de advogada, teve seu irmão que foi preso. Sim. O que aconteceu, Tainá? Ele foi preso em que dia, aonde? E o que ele contou para você, que é a irmã dele, afinal? Na verdade, assim, eu não estava em casa, nem no dia da manifestação. Na verdade, no dia da manifestação eu estava em casa, mas não estava ligada à política. Conforme eu até falei na audiência semana passada, eu tinha horror à política. E aí eu não estava muito ligada a isso, não quis muito saber. E no dia seguinte eu estava trabalhando, estava com a minha mãe, quando eu recebi a ligação de que ele tinha sido preso, tinha sido levado para a delegacia, não tinha sido preso. Isso no dia 9 de janeiro. No dia 9, ele não levou nenhuma voz de prisão, absolutamente nada, foi para prestar algum depoimento e ficou lá acusado de crimes que começavam de 4 anos a 15 de pena. E eu falei, como assim? O que está acontecendo? Não. E aí foi tudo muito rápido, foi tudo muito abrupto, assim, a gente não sabia o que fazer. Eu me tornei advogada ano passado, e por um acaso do destino, eu costumo dizer que nada é por acaso, eu pude acompanhar ele de perto, e a cena do meu irmão dentro de uma delegacia foi assustadora. Foi assustadora. E quando eu cheguei na Papuda, no dia 10, que quando eles foram transferidos, e todos, em grande maioria, o masculino, foi um show de horror. Foi um show de horror. Eles não sabiam absolutamente nada que tinha acontecido. Mas ele foi preso aonde? Em casa. Em casa? Em casa. Numa denúncia que ninguém sabe de onde veio e por que veio. Porque a maioria das pessoas que foram presas no dia 9, é importante dizer, foram presas no QG do Exército. Sim. Onde a manifestação se concentrava, e naquele domingo do dia 8, uma parte se deslocou para a Praça dos Três Poderes, e quem estava na Praça dos Três Poderes
quase todo mundo que foi preso ali em flagrante foi denunciado por crimes muito graves, né? Crimes Exato. contra o Estado Democrático de Direito, crimes que as penas podem chegar a mais de 20 anos. Um grupo, outro, acho que até majoritário, foi preso no QG e acusados de crimes menores, né? De incitação das Forças Armadas. Exato. No caso do seu irmão, ele foi preso em casa por uma denúncia anônima? Ele foi uma denúncia que ninguém sabe de onde veio, por que veio. Ele chegou aí em outras, né? Como a gente já tinha acompanhado, outras manifestações extremamente pacíficas, extremamente com familiares. E a gente não sabia o porquê que ele estava ali. Não tinha uma razão, não tinha absolutamente nada. A gente tentou argumentar e não foi. E quando a gente não tinha mais acesso, que a gente viu que a coisa não estava andando como era para andar, a gente entrei em desespero. Comecei a falar com amigos, advogados que tinham experiência, porque eu não tinha experiência ali, eu não sabia nem como lidar com o caso. E foi quando eu comecei a conversar com os outros advogados, que até hoje a gente está no grupo, que a gente está trabalhando aí para liberar mais pessoas, para que esse absurdo pare. E quando eu cheguei na Papudo, tinha várias histórias repetidas, assim, absurdas. Gente que chegou 8 da noite na manifestação e voltou para o QG. Gente que foi como jornalistas. Eu tive um assistido que ele é jornalista e que ele falou: Tainá, eu vim para cobrir, eu vim para escrever um livro, eu vim para colocar no meu canal o que estava acontecendo, como vários jornalistas estavam ali também. E ele foi preso e continuou. Ele ficou 70 dias preso. Então, os meus 70 dias na cadeia, acompanhando eles, se encerrou assim, continuamente no dia que ele saiu. Mas foram assim, histórias absurdas. Olha, doutora, que bom te ver, porque eu não tenho acesso a nada, eu não sei de nada, eu não sei da minha família, eu vim só com minha Bíblia debaixo do braço e a minha blusa de frio, vim com uma mochila. São relatos que eu fiquei sem saber o que fazer. E como eu conversava com meu irmão dentro da cadeia, a gente acabava sendo voz para outras pessoas, porque ninguém tinha noção nem como é que eles estavam. Ele falou: pelo amor de Deus, avisa a minha família, eu não lembro o número de call. Hoje em dia a gente só usa o WhatsApp, a gente não tem número. Então eles começaram a pedir, falaram: olha, eu acho que o endereço dela no Instagram é esse, tenta falar com a minha tia. E eles são tão humildes que eu lembro que eu recebi um recado que era assim: você fala com... Não vou lembrar os nomes, vou dar um nome fictício. Você fala com a Joana, que ela é da oficina tal, que é irmã de Ciclano e que é tia de Beltrano, para falar com a minha irmã, para ver se a minha irmã consegue falar com a minha mãe. São histórias que você fica assim: como é que eu vou chegar nessa pessoa? Agora, Carolina, você que está aqui em Brasília, conhecendo essas pessoas, são pessoas do Brasil inteiro, muita gente do interior, muita gente chamou a atenção a Tainá falar... Muitas pessoas humildes. Demais. Pessoas, às vezes, de zonas rurais. Essas pessoas, você acredita que naquele dia tiveram alguma ingenuidade de não perceber que estava acontecendo algo que poderia gerar consequências sérias para ela? Porque, claro, a gente sabe disso, as imagens mostram, um grupo invadiu, depredou, queria fazer arruaça. Mas muita gente, às vezes, estava ali perdida, como se fosse cachorro em dia de mudança, né? Não entendendo muita coisa que estava acontecendo e, de repente, foram pegas, presas e acusadas de forma bastante severa. Você acredita que essas pessoas têm instrução suficiente para entender o que estava acontecendo naquele dia e podem ter sido levadas um pouco pela emoção e acabaram dando um azar tremendo? Na verdade, a gente tem acompanhado isso nas oitivas das testemunhas. O que acontece? Houve realmente esse grupo, né, que era um pequeno grupo, e isso não é uma fala da Carolina, é uma fala das testemunhas do processo, testemunhas essas que são testemunhas de acusação, que um pequeno grupo chegou, quebrou as coisas, fez aquela algazarra toda que a gente acompanhou na mídia e foi embora. Esse pequeno grupo, eles estavam preparados para ir para fazer isso. Se eles eram combinados entre eles, a gente não sabe. Agora, os outros que chegaram depois, né? E a gente, inclusive, tem vídeos que tem umas pessoas ali quebrando e a grande maioria gritava: não quebra, não quebra, não quebra. Tem um vídeo dentro da Câmara dos Deputados que também, para mim, é muito
emblemático esse vídeo, onde os manifestantes fazem um cordão ali de isolamento, são várias senhoras, né, que elas se sentam perto dos monumentos para as pessoas não quebrarem aqueles monumentos. Então, assim, e a gente teve uma testemunha que disse lá, que ela é testemunha do Palácio do Planalto, que ela disse que só conseguiu conter algumas coisas por conta dos manifestantes. Esses manifestantes que ajudaram a apagar algum fogo que iniciou ali, ajudaram a pegar um outro vândalo e etc. E no momento que veio a ordem de prisão, essa ordem não veio para separar quem era que estava quebrando e quem era que estava ali feito bobo, né? Digamos assim. Eu acredito isso verdadeiramente, que muitas das pessoas que estavam ali dentro, uns foram para se esconder das bombas, principalmente esses do Palácio do Planalto, porque as bombas, pela primeira vez, a gente viu um controle de distúrbio civil aqui no DF, utilizando bomba através de helicóptero. Eles jogavam a bomba de cima para baixo, então a gente quer muito mais arriscado. E aí você coloca um público onde a faixa etária é de 50 anos para cima, que é a grande maioria. E nesse caso, os palácios se tornaram quase que abrigo. Então... Exatamente. Eles falam muito isso. Os que estão mais jovens que estão lá, que a gente assistiu, eles falam que eles foram ajudar senhores que estavam caindo, porque as bombas estavam caindo de cima e eles não sabiam para onde correr. E que alguns escutaram, inclusive, entra aqui, que é mais seguro. Então, assim, na hora que eles entraram, que para se abrigar, estavam, senta, preso, você está... Acho que, na verdade, eles nem ouviram a voz de prisão, de fato. Eles só ficaram, senta, vocês estão controlados aqui. Então, todos eles ficaram sentados, controlados. E a gente vê das testemunhas dizendo que tiveram em torno de 1.500 que invadiram e foram presos 200. Então, a gente já tem uma noção aí da quantidade. Esse detalhe do helicóptero é interessante. A gente acompanha os processos no Supremo. Existe uma ação da época da pandemia, em que essa decisão é conhecida, o ministro Edson Fachin proibiu operações policiais nas favelas. Sim. E uma das principais proibições era do uso de helicóptero, justamente porque, às vezes, é um meio... Claro que nas comunidades dominadas pelo tráfico se usa arma de fogo, né, para abater criminosos violentos, mas isso foi proibido até nesses lugares, mas aqui em Brasília aconteceu. Isso é um detalhe interessante para a gente ver que existia uma situação de distúrbio, de risco e de perigo real para muitas pessoas que não estavam ali querendo quebrar, né? Agora, uma pergunta que me veio durante essa sua fala, Carolina, é a seguinte: na hora de que elas foram presas, essas pessoas resistiram à prisão? Elas ameaçaram os policiais? Porque é uma situação que tem que ser descrita também nas audiências de custódia que aconteceram nos dias seguintes, né? Se elas estavam se portando de maneira violenta, se elas estavam agredindo os policiais. Houve, sim, algum tumulto envolvendo policiais ali, mas pelo que você colheu dos relatos, essas pessoas eram violentas? Não. Então, a gente tem 2 grupos, né? Que é o grupo do dia 8 e o grupo do dia 9. E aí o grupo do dia 9 chega a ser mais grave a questão da prisão delas, em questão de legalidade, do que do grupo do dia 8. E todas as testemunhas falam que absolutamente eles não resistiram. E que se você dissesse, fica sentado aí, eles ficavam. Levanta e vamos sentar ali do outro lado, eles faziam também. É tanto que nos ônibus que levaram essas pessoas que estavam ali na Praça dos Três Poderes, ia dentro do ônibus um oficial da PMDF e em torno de 3 policiais a mais. E até, inclusive, eu fiz esse questionamento para um dos oficiais que foi testemunha de acusação. Eu perguntei para ele se havia uma possibilidade dele estar dentro de um ônibus desse com 40 a 50 pessoas extremamente violentas e ele ter chegado em casa sem nenhum arranhão. E aí ele pegou e disse, não havia essa possibilidade. Se o meu superior me mandasse entrar no ônibus com essas pessoas, eu iria entrar porque eu iria obedecer, mas ali eu ia ter que usar minha arma, eu iria ter que usar da minha força e etc. Aí eu questionei. Então, o cenário seria diferente.
teríamos hoje pessoas feridas, pessoas gravemente machucadas, até mortos, inclusive. Sim. Ele disse sim. Então, você percebe aí que desses ônibus que saíram dali da Praça dos Três Poderes naquele dia, os policiais que acompanharam como é que se diz? Essa leva para a delegacia para fazer exame de corpo de delito e começar todos aqueles procedimentos, eles relatam que essas pessoas eram pacíficas, inclusive existiam pessoas que tinham dificuldade de subir no ônibus, seja por questão de peso ou seja por questão de alguma mobilidade ali que tinha dificuldade mesmo. Então, não, elas não eram violentas. É porque esses relatos todos, como você falou, a questão de multidões, né? Igual estádio de futebol. Então, assim, se a gente conseguir afastar a emoção política envolvendo... Se você olhasse, digamos assim, um estrangeiro está vendo aquilo ali. Sim. Então ele vai falar, bom, aquilo é um vandalismo. Mas, assim, nós tivemos uma situação igual o Capitólio, sim, que foi bem diferente, mas sim, tenta se aproximar uma coisa da outra. Então, dessas imputações que são feitas a essas pessoas humildes, senhoras, por exemplo, de atentado ao Estado Democrático de Direito, né? O Estado Democrático, ou seja, um golpe de Estado. Então, a gente vê ao passar desse tempo, fica parecendo assim, que você tem um fato real e você tem uma tese, que aí você fica tentando encaixar uma coisa na outra. Isso. E o tempo vai passando e você não consegue encaixar, sustentar. Então, assim, chamar aquelas... Agora, quando você vê as transmissões, extremistas de direita, golpistas, aí você vai, quando coloca uma lupa, você fala assim, bom, essas pessoas não são isso. Exatamente. Não tem como colocar eles como golpistas, extremistas. A gente lembra de relatos de pessoas que foram presas com sacolas, malas, né? Todos eles estavam com muitas coisas no QG, que chegou na polícia, o que você tem dentro da sua bolsa? Eles iam tirando um santo aqui, outro santo daqui, outro santo de lá, uma Bíblia, você fala, caramba, essa mas história é bem emblemática. Como é que esse terrorista ia dar um golpe com vários santos? Assim, chega a ser cômico. A gente, antes de entrar na entrevista, a gente estava brincando, que a gente tenta levar isso numa leveza, porque é muito sério. E teve episódios anteriores, Black Blocs, que encaixa muito mais nesse perfil de um golpe de Estado do que... Quando a gente procurou voz, quando eu bati perna dentro da Câmara, que eu falei, alguma coisa tem que acontecer, alguém tem que ver a gente, porque a gente fala dentro do processo e ninguém responde. Quando a gente procurou isso, a gente procurou justamente a questão de direito ali. A gente não queria a parte política, mas como advogados a gente não estava tendo voz, a gente falou, peraí, alguma coisa tinha que acontecer. Mas se você afastar a parte política... Mas é exatamente isso que eu gosto sempre de trazer, que aí eu peço aos meus amigos ali mais próximos, eu tenho essa boa fé de pedir que as pessoas afastem o viés político para pensar na situação de fato, né, do que aconteceu e trazer fazer uma comparação ali, um paralelo com tudo que a gente viveu na história do Brasil, com todos os golpes reais que o Brasil sofreu, e a gente não encontra semelhança. A gente não consegue encontrar uma semelhança de 1.500 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas. É isso que eu ia te perguntar, se do ponto de vista da história jurídica do país, isso é uma situação absolutamente inédita, né? Agora, o que as pessoas contam? Porque a Gazeta do Povo tem reportagem nossa que está no ar, que eu mesmo fui ao QG do Exército. E muitas pessoas acreditavam ali que haveria uma reviravolta. E o que eu percebi é que havia muita fofoca, ou havia muito boato, ou havia muito rumor, e coisas que, afinal de contas, se provaram que não aconteceu nada. Quer dizer, muita gente esperava que as Forças Armadas fizessem alguma coisa, tinha alguma expectativa disso, mas não se envolveram diretamente para pegar em armas, para nada disso. Essas pessoas, o que você acha que elas estavam pensando, Carolina e Tainá? De certa maneira foram, às vezes, enganadas ou caíram em algum equívoco e acabaram até, talvez, criando essa sensação nos poderes
do Congresso, no Judiciário, de que elas realmente estavam tramando um golpe? Quer dizer, me parece que havia muita imaginação, né? Mas nada muito concreto. Não, Seria isso? Se a gente for conversar com essas pessoas, eu converso muito com a minha assistida, ela é uma pessoa bem esclarecida, é uma pessoa que é em todos os quesitos de estudo que você imaginar, ela é muito boa, e até mesmo a gente brinca ali no grupo dos advogados, quando eles querem saber algum fato real lá no presídio feminino, eles marcam conversa com ela para saber o que foi que aconteceu, porque ela, por incrível que pareça, se mantém lúcida, sã e de uma fé inabalável, que é assim minha admiração completa por ela depois que eu a conheci nesses 6 meses de convivência. A justificativa que ela sempre me traz é: Carol, se a gente for olhar nas mídias, a gente não vê nada dessas pessoas que estavam insatisfeitas com aquela vitória e como foi levado o processo até aquela vitória. Então, para a gente queria que as pessoas vissem que existia um grupo que era contra aquilo que estava acontecendo no Brasil. Então, a nossa questão ali era questão de visibilidade, questão de que várias pessoas passaram vários dias, passaram o Natal, o Réveillon, num QG acampado, de sol a sol, rezando com a irmã Hilda na frente do QG, rezando pela pátria, e a mídia não noticiava nada. Era como se eles fossem invisíveis. Era uma situação de insatisfação, de revolta, pela eleição do Lula e a derrota do Bolsonaro. Esse é um ponto de vista muito... E de transparência. Exato, também. esclarecedor da assistida dela, que é muito raro. Lá dentro tem um ou outro que está em sã consciência, em fé. Eu atendi muita gente carente na ala masculina, então a grande maioria deles tinha a esperança de que tivesse essa visibilidade. É uma insatisfação unânime deles, da vitória, de como isso se deu. Eles queriam uma mídia, e eles acreditavam muito que o Exército ia proteger, ia dar essa visibilidade, essa segurança para eles. Então, não era algo assim, muito arquitetado, sabe? Aquela coisa monstruosa. Eles eram, realmente, eles são muito humildes, pelo menos as pessoas que eu atendi eram muito humildes. São poucas as que têm esse esclarecimento todo aqui do lado de fora. Mas elas buscavam, assim... Eu só queria dizer que eu não concordo. Isso aqui está errado. Com a forma como a campanha Exatamente. foi levada. E um deles, eu me comovi, porque ele fala até hoje, e ele é do interior da Bahia, e ele fala assim: doutor, eu fico tão feliz quando eu te vejo, porque eu fui muito iludido aqui dentro, com vários advogados. E eu queria dizer para a senhora, e ele fala num tom até de brincadeira, e a gente ainda brinca entre a gente, que ele fala assim: eu nunca bebi, que é para não dar ousadia para o inimigo, para eu fazer besteira. E eu tô aqui dentro, doutora, olha a minha mochila, doutora. Minha mochila tem um desodorante, um pacote de biscoito e uma blusa de frio. Aquilo me doeu num nível. E ele só queria falar assim: só avisa pro meu filho que tá tudo bem, eu quero saber se ele tá bem, se ele tá cuidando. Fala para ele que não precisa se preocupar com nada. Quando eu sair daqui, eu vou resolver tudo. Então, assim, semana que vem eu vou sair daqui, semana que vem eu vou sair daqui. Já são 6 meses que eles estão lá dentro. Assim, uma esperança que eles nutrem, e aí eu sempre falo da minha assistida, porque ela é realmente a mais sã, né? E quando eu vou lá visitá-la, ela diz assim: eu sei que a gente não tem ideia de quando vai sair daqui, mas não fala isso aqui para se você for visitar outra, não, porque elas acham que próxima semana vão sair. A gente tenta manter eles sempre assim, com o pé no chão. E é uma forma de manter a esperança, e no caso dela, ela deixa que elas pensem isso, e eu já conversamos sobre isso, porque é uma forma de manter elas ali lúcidas também. Mas uma pessoa mais esclarecida, igual a sua assistida, por exemplo, ela não chega a ter um momento assim de colocar em dúvida: olha, nosso sistema jurídico, nosso sistema de defesa está totalmente enviesado aqui. Quer dizer, como é que uma minoria de vândalos acaba recaindo uma acusação de extremista para um grupo muito maior, e que, por exemplo, na CPMI, às vezes, são chamados de presos políticos, né? Então, assim,
Quer dizer, se é preso político, então dá para questionar alguma. Não, Até a própria ela democracia. assim, ela questiona, ela já me pergunta muita coisa, e é engraçado que ela vai aprendendo conforme ela vai perguntando, e lá tem biblioteca, então ela tem acesso a livros, ela lê muito, eu levo livros para ela, e aí ela entende que juridicamente tá tudo errado, né? E aí ela pega e diz isso, que sabe que as coisas que estão acontecendo de qualquer jeito, mas a esperança que ela nutre é que essa verdade vai aparecer. Inicialmente, o grande receio que ela tinha era que a família dela achasse que ela tinha feito alguma A coisa. grande maioria deles tem isso. E era tipo assim, fala para minha Essa família que vergonha eu não familiar. fiz nada. É. Eu tô causando vergonha à minha família. Então, a preocupação dela era essa, era de estar causando vergonha. E eu sempre dizia para ela: "Não, a sua irmã entende, a sua mãe entende, não é bem assim". E assim, conforme foram passando os meses, porque a gente achava que realmente ia ser ali, iam ficar ali um tempo e depois seriam soltos. Na verdade, inclusive a testemunha de acusação, ela disse que normalmente acreditava que aquele pessoal que ela pegou e conduziu para a delegacia iam assinar um TCO e iam ser liberados, como em todas as outras manifestações. E ele nem acreditava que aquelas pessoas estavam presas há 6 meses. Principalmente aqueles senhores. Para ele, então, foi muito impactante. Tem algumas pessoas em situações bem complicadas, né? A gente estava conversando mais cedo antes do programa e você tinha vindo, acho que de um dos presídios, que tem um moço que me parece tem espectro de autismo. Isso. E estava preso até hoje. Qual que é a situação? Quem é essa pessoa? E o que ele veio passando nesses últimos meses que você pôde presenciar, Carolina? Então, vou até mencionar o nome dele, porque o nome dele foi divulgado muito, foram para as mídias. É o Jean. O Jean, a gente foi surpreendido muito gratamente, muito alegremente ontem, que levou vários advogados às lágrimas. O Jean foi concedida a liberdade dele ontem, porém não teve tempo hábil do presídio cumprir esse alvará, porque ele precisaria ir para o CIMI, né, que chama CIMI, que é o Centro de Monitoramento Eletrônico aqui do DF, para colocar a tornozeleira eletrônica para a gente poder encaminhá-lo para casa. O Jean, ele é um jovem que tem espectro autista e ele possui também, junto com o autismo, um retardo mental. Então, o Jean, ele fica ali oscilando entre a realidade e um mundo mais particular dele. E o que acontece? Juntando essas deficiências, debilidades dele, ele tem uma situação de que ele não é muito sociável por conta das enfermidades. Então, assim, a advogada que fazia as visitas a ele, os advogados dele mesmo, do processo que estão acompanhando desde o começo, é a doutora Silvia e o doutor Robson, que moram no Mato Grosso, na mesma cidade dele, que ele é do interior do Mato Grosso. E aí, quando foi semana passada, eles me pediram para fazer a audiência do Jean. Como eu já vinha acompanhando o caso do Jean, eu fiz a audiência dele, inclusive fui colocada naquele momento como curadora do Jean. Fiquei muito feliz de poder contribuir de alguma forma na defesa do Jean, reiterei o pedido dele de soltura e com a graça de Deus a gente conseguiu essa soltura ontem e até tinha o meu nome lá, que eu pensei que eles não iam nem olhar a defesa, mas tinha meu nome constando como tivesse participado da audiência, tivesse reiterado esse pedido dele, né? E aí, então, o Jean tem essa dificuldade, o que eu mais escuto, que é uma coisa que realmente me dói, são alguns julgamentos que a gente vê na internet. As pessoas não querem saber a história do Jean nem por que ele esteve aqui. Elas só dizem assim, mas estava lá manifestando. Então, o Jean saiu da cidade dele, entrou num ônibus, ele é catador de reciclável, a família dele é muito humilde. Ele estava fazendo o trabalho dele quando tinha um ônibus lá parado para levar os manifestantes, para trazer os manifestantes para cá. Alguém falou para ele que era uma manifestação contra o aborto, ele subiu no ônibus e deixaram ele subir no ônibus. E ele não sabia que vinham para Brasília.
mas o ônibus veio para Brasília e veio parar aqui. E ele, junto com esse pessoal, foi parar na Praça dos Três Poderes. E no momento que ele foi detido, segundo tem escrito na defesa dele, porque eu não acompanhei muito a fundo esse início, ele estava tentando ficar próximo de 3 senhoras, que foram todos detidos, ele e essas 3 senhoras. E aí ele foi levado para Papuda como todos os outros, sendo que ele tem essa dificuldade de discernimento. E aí ele não entende muito bem o que é que ele está fazendo lá, o que foi que aconteceu com ele. Ele só pedia para voltar para casa, que ele estava com saudade, e sempre ele perguntava pela irmã, se tinha recado da irmã. Mas isso, assim, com muito trabalho de uma doutora aqui do DF, a doutora Jocélia, que acompanhou, toda semana ia visitar ele, e ele sempre, que ela chegava para a visita, ele ficava acuado, assim, dentro do parlatório, bem no cantinho, como quem não quer conversa com ninguém. E ela sempre puxava, olha, eu tenho um recado para te dar, eu tenho uma surpresa para ti e tal. E nessa ajuda dela, por saber lidar com casos como o dele, por essa destreza que ela tem de lidar com casos como o dele, ela ganhou a confiança dele. E ao ganhar a confiança dele, quando ele via, ele sempre perguntava se ela tinha recado da irmã dele. E ela sempre trazia algum recado da irmã. E aí, ontem, eu recebi uma carta que ele tinha escrito, eu não sei se foi a advogada que recebeu, ou se foi alguém que foi visitar, e na carta você vê que ele é alfabetizado, porque ele escreve as palavras, mas as palavras não têm um contexto, assim, não tem uma ligação, você não entende o que está escrito. Mas se você mandar para a irmã dele, ela consegue entender tudo que ele escreveu ali. E é, assim, uma história que emociona muito a gente, porque ela é uma pessoa também vulnerável, né, por não ter condições financeiras, e ela sempre muito preocupada com ele, nunca desgrudou dele um só dia. Quando o Jean subiu no ônibus que veio bater em Brasília, a família ficou desesperada, sem saber onde ele estava, porque eles não sabiam que ele tinha entrado no ônibus e tinham vindo para cá. E aí só descobriram isso porque a doutora Silvia atende outros casos aqui e descobriram o nome dele na lista quando rodou na cidade que ele estava desaparecido. Então foi assim, mais ou menos. Os próprios presos lá dentro, como eles têm algum conhecimento, a grande maioria tinha muito conhecimento, eles começam a identificar, olha, tem pessoas aqui que têm câncer, tem pessoas aqui que estão passando mal, tem senhores de idade, esse aqui tem autismo. O Jean foi um, mas antes do Jean tinha um outro também, que ficou, inclusive, na mesma cela ali, que a gente conseguiu sair correndo. Eu tentei pegar ele, eu falei, não, liguei para a mãe dele, eu falei, olha, a gente vai dar um jeito, fica tranquilo que a gente vai dar um jeito. Ela quase morreu de chorar no telefone, e a gente conseguiu que a Defensoria Pública desse uma acelerada, porque eles já estavam à frente, e ele foi liberado, assim, na semana seguinte. A gente foi uma alegria dentro do presídio. Inclusive, eu queria deixar muito claro aqui a gente tem até a intimidade da Carol, não costumo chamar ela de doutora, da Carol no início, porque os policiais ajudaram, eles estavam muito dispostos a ajudar a gente quando entrou. Tinha muitos familiares. A Gabriela, que é a presidente da ASFAV, ela tá com o pai ainda, né, preso. Então, a Gabi, eu encontrava com a Gabi toda semana lá. Ela chegou um período que ela estava todos os dias, e aí depois ela voltou para o Sul e ficava indo toda semana. E quando ela chegava, a gente tinha todo o apoio dos policiais, eles faziam de tudo para que, assim, a coisa acontecesse da melhor forma possível. Não tinha como ter regalias, porque é o sistema, não dá para tratar um melhor do que o outro, pior do que o outro. Mas eles tinham esse sentimento de empatia com a gente. Eu disse, inclusive, que no início a gente achava as pessoas no grito, porque não tinha como. Eles não estavam no sistema, a gente dizia que eles estavam na nuvem. E as audiências de custódia iam acontecendo baralhado, uma na outra. E eles gritavam junto com a gente para achamos fulano, tá em tal galpão, achamos ciclano, tá em tal galpão. É uma situação de calamidade, o negócio falou. Entrou em colapso. Se fosse uma tragédia, uma grande tragédia. 1.500 pessoas entrando de uma vez, não tinha policial. Eu lembro que, como eu sou de Brasília, a gente tem conhecidos, a gente sabia que tinham amigos lá dentro que estavam assim há 3, 4, 5 dias virados, porque estava tentando organizar. Agora, se a situação, como a gente estava conversando no início, né, tá tão difícil junto à justiça, muita gente
criou uma expectativa em relação à CPMI de que essas histórias viriam à tona e se separasse o joio do trigo, né? Quem é inocente, quem estava ali por engano, quem foi pego desprevenido, de quem realmente depredou, vandalizou e, obviamente, deveria ser punido por isso. Vocês estão vendo, eu estou aqui com o Silvio que está acompanhando a CPMI, há um esforço de parte dos parlamentares em fazer isso? Está dando certo? Eu chamei a Carolina aqui hoje porque, afinal, ela participou de uma audiência no Senado, junto com a Tainá, fora da CPMI, para contar um pouco dessas histórias. Mas na CPMI, essa oportunidade tem surgido? Ou você acha que essa politização do que o Silvio falou ainda está presente ali e acaba sendo um grupo político contra o outro, usando nesse episódio, a ponto de não enxergar essa situação? Né? Não, é exatamente isso. Eu acreditava anteriormente na CPMI piamente que fosse... Muita gente defende a CPMI todos que está nós, preso. Sim, que ali ia trazer muita verdade à tona. Eu não posso dizer que eu estou completamente sem esperança com a CPMI, até porque depois da história dos blocos, né, das votações em blocos, e o Silvio pode até falar melhor do que eu, já que ele está acompanhando de perto, passaram algumas coisas que os governistas não queriam que passasse e que para a gente era essencial, como questão de viagem do presidente, questão das imagens mesmo, porque eu não consigo compreender como é que você tem um crime, você tem as imagens que pode elucidar grande parte da história e você não quer que essas imagens cheguem a algumas pessoas. Para mim não é compreensível isso. E aí a minha fé na CPMI seria por conta dessas imagens, de alguns documentos que a gente não teve acesso, de algumas falas que para a gente é crucial e a gente não consegue também ter acesso enquanto pessoas comuns da sociedade, mesmo advogados. Então a CPMI ela teria essa função. Porém, depois que vazaram as imagens para a CNN do GSI lá dentro, com aquelas outras pessoas ali, com um fotógrafo, que inclusive esse fotógrafo estava lá dentro lá do andar principal, e até hoje ele não foi preso, nem pediram para ouvir ele. Tem vários requerimentos que foram apresentados e... E assim... Veja como há dois pesos e duas medidas. É a primeira vez na história que a gente consegue ver acusados pedindo uma investigação. Quem está preso? Eu estou pedindo para investigar. E assim, a gente vê esse dois pesos e duas medidas. Nesse caso, por exemplo, do fotógrafo. O fotógrafo tem imagem, ele estava lá dentro e ele está solto. E o irmão da Tainá foi preso por uma denúncia anônima. Então, por quê? Por que isso acontece? Porque a questão do fotógrafo, só para esclarecer, assim, que o senador Girão sempre mostra esse detalhe curioso, que ele, ali ultrapassou o interesse jornalístico, o fotógrafo tem que registrar o fato. A partir do momento que ele manda refazer uma cena... Exatamente. Aí tem que pelo menos explicar, né? Por que você mandou refazer uma cena de... Quebra de novo. Quebra de novo, né? É tipo, não tem o mesmo... Estão sendo cúmplices daquilo ali. Estão mandando ele quebrar, incentivando. Mas o que eu vejo bem, e aí eu só tenho a agradecer, são esses deputados e senadores que são de oposição ao governo hoje, que estão realmente em busca da verdade e estão interessados em saber o que realmente aconteceu. E aí, essa ajuda desses deputados e senadores que têm ajudado também muito grandemente a gente, que têm trazido essas pessoas para uma vitrine, porque senão elas estariam no limbo. E aí eu digo isso e já emendo com o que eu ouvi hoje lá no Centro de Monitoramento Eletrônico, de um advogado aqui do DF, que perguntou quem era que eu estava esperando. Eu falei que era o Jean, expliquei a história e ele disse assim: poxa, mas tem gente presa ainda? Aí eu disse, só em Brasília a gente tem 212, fora os que estão nos estados. E ele se espantou. Então, se a gente que está buscando, batendo porta, gastando sola de sapato todo o tempo, ainda tem muita gente que não sabe que temos 212 presos,
212 histórias, 212 famílias que estão sem seu ente. Agora, como é que estão as pessoas que já foram soltas? A gente estava conversando antes também, essas pessoas estão sofrendo uma série de restrições também, né? Elas têm que se apresentar periodicamente à justiça, acho que todas elas devem estar de tornozeleira eletrônica, cumprem uma série de horários, de obrigações. Essas pessoas estão passando por dificuldades, o que você me diria dessas pessoas que vocês estão acompanhando? Sim, até inclusive a Asfav tem ajudado nesse sentido, né? Essas pessoas estão com restrições, e aí eu vou iniciar, e a Tainá pode falar através do que ela vive dentro de casa, né? Essas pessoas estão com uma restrição inacreditável, né? Porque estão tornozeladas e sofrendo aquela restrição de prisão domiciliar, com horário específico, sem poder sair ao final de semana. E existem pessoas que não estão conseguindo trabalho por conta disso, porque estão tornozeladas e já sofrem ali um estigma de terem cometido algum crime e não podem sair final de semana. Então, elas também não podem, final de semana, trabalhar. Não podem ir na igreja no final de semana, que normalmente os cultos ou as missas acontecem, ou as outras religiões nos seus credos acontecem ali no final de semana. E aí também tem outra situação que para mim é inacreditável, é que a periodicidade dessas pessoas de ir assinar lá na justiça é toda semana. E a gente não vê isso nem nos crimes mais horrendos que acontecem nesse país. Eles têm que se apresentar toda semana e para eles, assim, fisicamente é muito ruim. Eles não podem ter um momento de lazer, eles não podem fazer absolutamente nada sem que a tornozeleira sempre seja um empecilho. Eu tenho que carregar, eu não posso... o meu banho, eu tomo banho, eu tenho que esperar um tempo para carregar depois, ou eu não posso tomar um banho de piscina, eu não posso fazer absolutamente nada. Eu estou preso dentro de casa. Eu tenho um horário para segunda a sexta para levantar e para estar dentro de casa. Um dos meus assistidos, hoje ele não é mais, mas é o jornalista, não tem como trabalhar, ele está em São Paulo. Quem é que em São Paulo consegue sair do trabalho e estar em casa às 6 horas da tarde? Ninguém. Eu morei 3 anos em São Paulo e digo para vocês, só morei com qualidade de vida porque eu morava 10 minutos andando do meu trabalho. Não tem como. Então, assim, eles foram... grande maioria foi demitida. Quem tinha trabalho foi demitido. Tem casos de pessoas que tiveram essa rescisão, inclusive bloqueada, não devolveram. A gente sabe que bloquear a rescisão é impenhorável, não dá para penhorar. Foi penhorada. Então, assim, eles estão num estado de... como é que eu vou dizer? Eles estão num nível de emoções oscilando o tempo inteiro. Um dia eu tô com uma fé muito grande, vai dar tudo certo, eu vou trabalhar, eu vou conquistar minha vida. E aí chega um momento que a pessoa sai de dia e aí você não consegue prever. As pessoas em volta olham para você sem saber se você é realmente um criminoso, alguém que matou outra pessoa, alguém que estuprou alguém, alguém que roubou alguém, ou se é alguém que foi preso inclusive, de forma eles totalmente estão buscando legal. Colocar uma bandeira do Brasil, né, nessas tornozeleiras, que é para identificar eles quando eles vão à rua. É muito difícil. Vocês acham que está se instalando um clima de medo a partir dessas pessoas? Quer dizer, elas estão, me parece, amedrontadas, quem está na prisão, porque não sabe o que vai acontecer, e quem está solto também, mas vocês acham que isso está se disseminando para os familiares? Quer dizer, medo de se manifestar, medo de falar, medo de sair na rua, de serem estigmatizadas. A gente não Essas pode... pessoas estão apreensivas nesse sentido. A gente tem medo de tocar no assunto, de tudo que a gente falar voltar contra a gente. Se eu tiver uma ideia contrária de você... Ok, você está certo, eu estou errado, eu me retiro. A gente é julgado junto com a família. Muitas pessoas não quiseram saber. Por quê? O que aconteceu? Como assim? Não, estava lá, tem que ser preso mesmo. E a gente costuma bater muito nessa tecla que hoje é comigo. Hoje é aqui dentro da minha casa, hoje é com a Gabriela, hoje a gente está vendo de perto, hoje a gente consegue ver que pessoas que... Algumas ainda têm uma condição de vida que a família ajuda, todo mundo ajuda, ainda consegue se manter, mas tem gente que está com a luz cortada, com a água cortada, eles estão passando necessidade, e aí a Asfav tem tentado ajudar isso da melhor forma possível que a gente consegue. É uma situação que
foge totalmente do político. E é isso que a gente busca, é As tirar FAV, o político. só para esclarecer, as FAV é a Associação É a dos Associação dos Familiares, né? Familiares e Associação Vítimas. dos Que se Familiares reuniu, e Vítimas. não é É. Exatamente. E aí eu trago essa questão que a Tainá falou dessa situação de vulnerabilidade financeira que essas pessoas estão sofrendo. Teve um rapaz, há uns dias atrás, eu digo teve porque a gente conseguiu Graças a Deus. levantar uma ajuda financeira para ele, e isso a gente consegue, que é uma coisa que me dá esperança no meio desse caos todo, é que a gente vê que tem muita gente boa ainda no mundo, né? Esse rapaz, ele está tornozelado, não consegue trabalhar, não está conseguindo emprego, e aí cortaram a energia da casa dele, ele estava sem energia e não conseguia também comprar comida para dentro de casa. E aí ele mora num apartamento, ele colocou a tornozeleira dele para carregar no corredor e alguém reclamou e o síndico veio e disse que ele não fizesse mais. E aí ele mandou o print para uma colega, dizendo até que tinha vergonha de dizer o que era que estava acontecendo com ele. E aí essa colega perguntou a ele se podia fazer ali um grupo para poder ajudar e etc. E ele aceitou a nossa ajuda, né? E aí a gente, lá na Associação dos Familiares, a gente busca sempre pautar pelo correto, claro, óbvio, mas a gente faz uma análise, a gente tem voluntários de todos os setores que você imaginar. Inclusive, a gente já tem 37 psicólogos para fazer o atendimento psicológico dessas pessoas que estão tornozeladas. E aí a gente também tem assistente social. A assistente social faz uma análise social da família daquela pessoa ou daquela pessoa ali em si, para que a gente possa encaminhá-la para fazer pedidos de doação. E aí, depois que a gente faz essa análise, a gente bota no grupo, olha, fulano de tal está passando por isso, está precisando de uma quantia para pagar as contas. E aí ele estava precisando de uma quantia X lá, quando a gente bateu essa quantia, ele avisa para pararem, e a gente disparou nos nossos grupos, e as pessoas que têm muito volume de pessoas em rede social também avisam nas redes sociais, olha, pode parar que a gente já conseguiu alcançar a meta aqui. E aí é assim que a gente está buscando ajudar essas pessoas. A ASFAV, ela foi criada, uma ideia do doutor Ezequiel, junto com a doutora Gabriela, exatamente para isso, porque em meio a esse caos, a gente sabe que existem outros caos, né? De pessoas que tentam se aproveitar da vulnerabilidade dessas pessoas. E aí existem pessoas que fazem pedidos de Pix, de dinheiro, de doações, em nome de pessoas que não estão precisando ou que já receberam a quantia que precisavam, e aí ficam recebendo dinheiro e recebendo doações. As pessoas que estão doando de boa fé, mas quem está recebendo não está recebendo na mesma boa fé. Então, a associação foi criada exatamente para tentar coibir essas práticas que têm acontecido com muita frequência. E como a mídia não está cobrindo essas pessoas, então vai pelas redes sociais, então os aproveitadores entram por aí, né? É por isso que, assim, a minha maior curiosidade é o seguinte: digamos que a sociedade brasileira esteja muito dividida entre esquerda e direita. Digamos, né? Porque, na verdade, você tem a luta política que está na CPMI. Sim. Mas tudo bem, ali você vê claramente. Mas nós, brasileiros, nós somos um povo solidário. Então, como é que você não consegue, igual semana passada, saiu aquela imagem da mãe reencontrando os filhos? Sim. É um negócio absolutamente tocante, porque aí você como mãe, ou você como pai, você percebe ali É isso que uma a gente mãe tem afastada tentado do bater filho. na tecla. É você tirar esse viés político para Da que você humanização. humanizar essa situação. A gente não está pedindo privilégio, a gente não está passando a mão na cabeça de quem realmente quebrou. Mas, inclusive, quem quebrou tem que ser punido da forma correta. Tem um devido processo legal para que isso aconteça. A gente não pode simplesmente falar, ai, porque você quebrou, você entrou lá no Congresso por raiva, sei lá, porque gosta de um, não gosta de outro, que você vai ser punido diferente dos outros. Não, peraí. Porque amanhã A pode lei ser ela você tem que também. valer para mim, para você e para todos os De outros. forma subjetiva, o estigma que se colocou sobre essas pessoas de serem golpistas, de serem bolsonaristas, de serem extremistas, fascistas, isso contribui para que o próprio sistema de justiça tenha uma má vontade. A gente estava conversando mais cedo,
Carolina. E do ponto de vista processual, as audiências estão acontecendo em bloco. As pessoas estão tendo oportunidade de demonstrarem para os juízes auxiliares que estão auxiliando o ministro essas histórias, a situação delas. E como é que você considera que as prerrogativas, as garantias que o Supremo é tão eficaz e tão eloquente em verbalizar, estão sendo respeitadas ou não? Em que medida isso está acontecendo? Então, aí a gente vai entrar na esfera que realmente é uma coisa que me tocou e é o que me traz aqui, que me trouxe para dentro desse meio, por amor ao direito, né? E por amor também à nossa história, à história do país. A gente está vendo várias coisas que não são dentro do comum, né? Começa por essa parte das prisões, e aí quando eu trouxe anteriormente na minha fala que o dia 9 foi mais estarrecedor do que o dia 8, é porque você pegou várias pessoas que estavam ali na frente do QG, inclusive 11 de novembro de 2022, as 3 armas, né, as 3 forças, emitiram uma nota dizendo que aquelas pessoas que estavam ali estavam no seu direito democrático de se manifestar pacificamente, direito esse que é constitucional e que todo mundo conhece, e mesmo assim a gente ainda recebe mensagem, estava manifestando por quê? Estava manifestando porque é um direito constitucional dele de se manifestar. Enfim, essas pessoas que estavam lá na frente do QG, e tem um vídeo que, inclusive, eu juntei numa defesa, que um oficial do Exército chega na frente do QG com um alto-falante e ele diz: vamos todos entrar nos ônibus com calma, com tranquilidade, para a gente poder esvaziar aqui e etc. Então, essas pessoas entraram nesses ônibus e, na minha impressão, né, na minha visão assim, de mundo, eu acho que quando botaram essas pessoas dentro desses ônibus, botaram sem saber para onde iam levá-las, porque elas entraram ali nos ônibus 8 horas da manhã e 1 hora da tarde elas ainda estavam rodando por Brasília dentro do ônibus sem parar nem para ir ao banheiro. E aí depois elas foram levadas para a Academia Nacional de Polícia, que é aquele lugar que a gente já viu várias imagens e etc. Sendo que em nenhum momento foi avisado para essas pessoas: olha, você está detido, você está preso. É tanto que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa é presa, ela fica sem seus pertences, né? Sem suas coisas pessoais, principalmente sem celular. E essas pessoas ficaram vários dias filmando e fazendo imagens e etc. lá de dentro da Academia Nacional de Polícia. E aí elas só receberam essa nota de culpa para assinar, e é um relato que a Gabriela traz, e traz muito bem, porque ela ficou acompanhando isso, é que eles faziam tipo uma chamada: maiores de não sei quantos anos para cá, maiores com comorbidades para esse lado, sem comorbidades para esse. E ali eles fizeram uma fila, pegaram uma nota de culpa, que inclusive essa nota de culpa está lá nos processos, que era uma nota de culpa que ela já vinha digitada, onde só estava aberto os campos de nome, CPF e essas qualificações pessoais, e lá ela dizia dia 9, tal, mas essa pessoa já estava sendo atendida tipo dia 11. E aí há pessoas que tinham mais um certo esclarecimento, cortava aquele dia 9 e colocava que era dia 11. Olha, não é dia 9 não. Eu estou assinando isso daqui dia 11. São coisas elementares que mostram que não há uma individualização mesmo da conduta, até nas coisas mais básicas, de informações mais até irrelevantes, assim, mas as pessoas fazendo questão de mostrar com alguma exatidão possível, né? A gente sabe, quem é do direito sabe, que no momento ali de uma prisão, uma das coisas que você pergunta a uma presa e a um preso homem: você tem filhos menores? E é colocado ali. E naquela nota não vinha nada disso. É tanto que a gente hoje ainda temos dentro da colmeia 4 mulheres que têm filhos menores de 12 anos. Tem uma delas, inclusive, a Natália, que o filho dela tem 2 anos de idade. Entendeu? Então, assim, são casos que não são olhados com uma lupa,
que são casos graves e sérios, como o caso do pai da própria Gabriela, que ela costuma não falar muito, mas o pai dela tem um problema na próstata, que ele tem dificuldade de urinar e ele só consegue urinar se ele toma o remédio dele. Ele ficou dias sem a medicação. E ele tem essa dificuldade de ficar e ficar muito mal. E ele, para não preocupá-la, ele evita falar. Mas a gente sabe por outras pessoas que ele está mal. A gente sabe ou por que ele outros que estão desmaiou, lá. ou que alguma coisa desse tipo. Mas ele evita falar para não deixar ela preocupada. Mas são coisas e são laudos que são colocados dentro do processo. A exemplo também de uma mulher que a gente tem na colmeia, a Maria do Carmo. A Maria do Carmo, ela já entrou com um quadro de bipolaridade, de depressão. E aí esse quadro foi se agravando ao ponto de que, nessas últimas semanas, ela entrou numa crise de bipolaridade e está na parte manicomial do presídio, entendeu? E o médico do presídio já disse, inclusive vai laudar isso por escrito para colocar no processo, que a única forma dela melhorar é se ela for para casa. Porque essa senhora, toda pessoa que ela encontra, ela diz, como você parece minha filha. E assim, pode ser a Tainá com esses cabelos lisos e escorridos, ou eu com esses caixinhos maravilhosos, mas ela diz que vai parece dizer com a filha dela. Tá. A gente está quase chegando no fim do programa. Muita gente aqui perguntando, e eu quero agradecer nossos espectadores aqui, sobre a ASFAV. A ASFAV é uma associação que se formou, e me parece que os presos não podem se associar, né? Quem está acusado, mas as famílias se associaram. Existe algum contato para que as pessoas possam eventualmente colaborar com informações, com algum tipo de auxílio? Existe um e-mail, alguma pessoa responsável que você poderia passar? Então, a gente está no Instagram, asfav_famílias. Lá no Instagram, se mandar uma mensagem para a gente no direct, a gente responde. Estamos aceitando associados, não digo associados, mas voluntários de tudo que puder. A gente tem voluntários psicólogos e psiquiatras, né? Temos médicos também, mas temos, essa semana a gente recebeu uma que é uma professora de yoga, que ela se dispôs a dar aula pela internet para pessoas, a gente podia juntar um grupo e etc. Temos assistentes sociais, então a gente precisa das mais diversas profissões para se voluntariar em prol desse caso que está sendo tão emblemático e dessas pessoas que estão passando por tanta necessidade. Só para deixar claro, asfav_famílias. Isso. No Instagram. Então, exatamente. Nosso espectador que perguntou aqui, está aí o contato. Exatamente. Silvio, a gente está quase terminando. Eu queria uma pergunta de você para a gente começar a encerrar o programa. Antes, eu quero agradecer, né, o testemunho de vocês aqui, que é importante, porque, como eu disse, o povo brasileiro é solidário. E, independente dessa divisão política que pode existir, que seja profunda, não tem como a gente não olhar para um irmão nosso e não ver a realidade concreta, uma mãe separada de um filho, né, uma pessoa doente que está passando mal, e a subtração total de direitos, né, que acho que é o mais gritante, e como é que a gente não tem que chegar nisso. Então eu queria ouvir de vocês, assim, dá para ter uma esperança no direito, a gente não tem como fugir, né, a gente tem que lutar pelo que está escrito na Constituição. Então eu queria esse testemunho final de vocês, diante dessa catástrofe toda, o que a gente pode... qual luz que a gente pode tirar disso tudo ainda? Então, eu tenho muita esperança agora, depois das audiências com as testemunhas, e eu tenho esperança porque eu luto para não deixar de tê-la, né? Mas eu tenho muita esperança que depois dessas audiências a gente consiga, pelo menos, enxergar que não há um crime multitudinário e que essas pessoas precisam voltar ao seu juiz natural, que é o juiz de primeira instância, que seria o Tribunal Federal, né? Então, eu tenho esperança que isso seja enxergado brevemente pelo STF, que essas pessoas voltem a ter o seu direito à defesa, o seu direito também ao duplo grau de jurisdição, que é um direito também visto nas nossas convenções de direitos humanos. E também queria que a sociedade começasse a enxergar essas pessoas como ser humano, como qualquer outros,
evitando que, se forem contrárias, que elas consigam retirar esse viés político e consigam enxergar esses seres humanos como pessoas que têm uma história e que possuem uma família. Eu como família, bato muito nessa tecla de afastem o viés político. A gente, como advogada aqui, como familiar, a gente está buscando o direito, que todo mundo foi deixado de lado, né? Então a gente busca o direito, a gente busca que as pessoas, a sociedade como um todo enxergue essas pessoas como comuns, elas são, e inclusive quem errou, todo mundo aqui é passível de erro, todo mundo, e que essas pessoas precisam ser julgadas de forma correta, de forma justa. Se a sociedade puder ajudar, e eu sei que pode, ajudem essas pessoas. Tem muita gente dos interiores, interior do Mato Grosso, interior da Bahia, interior de Minas, e que, assim, eram autônomos, que faziam um bico ali, outro aqui, que possam empregar essas pessoas, que possam ajudar, que possam enxergar elas como seres humanos. E, inclusive, bati na tecla de que estamos longe de sermos humanos. Porque se a gente olha para uma situação dessa e não consegue ter empatia, ter uma sensibilidade, então a gente está muito longe de ser humano. Então é o meu apelo para que política a gente precisa discutir, é importante que tenhamos opiniões, visões diferentes, mas que a parte humana, o respeito, o amor pelo próximo tem que prevalecer, precisa prevalecer. Pois é, com isso a gente encerra o nosso programa. Eu queria agradecer aqui a Carolina Siebra, a Tainá Rebouças, ao Silvio Ribas, que está aqui com a gente participando hoje. E deixo só o último recado para você. Semana que vem a gente volta com o Assunto Capital e eu aproveito mais uma vez para anunciar a assinatura da Gazeta do Povo por R$ 5,90 nos próximos 3 meses e você ganha um audiobook do Guilherme Fiuza, A Revolução S.A. Com isso a gente encerra. Eu dou boa noite a vocês e até a semana que vem.